restaurador da alma, renovador das forças, com um coração compassivo, elevamos esta oração por aqueles que se encontram no abismo da tristeza e desânimo. Neste momento sagrado, reconhecemos o peso emocional que tem consumido suas energias e roubado sua alegria. Senhor, Tu vês o cansaço desta batalha interior, o peso invisível que oprime o coração, as lágrimas derramadas quando ninguém está olhando, a luta diária apenas para levantar da cama, a sensação de estar preso em um abismo sem saída aparente. E com fé, nós declaramos que toda tristeza e desânimo que tem aprisionado esta alma começam a perder força agora. Nestes minutos sagrados, uma intervenção divina está ocorrendo. Mãos celestiais se estendem para levantar o abatido. A alegria divina começa a fluir como um rio em terreno seco. A força interior é renovada. A fé adormecida desperta. E uma nova esperança nasce onde antes só havia desespero. Lembre-se da promessa que diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Sinta esta verdade arraigando-se em seu ser. O cansaço emocional não é seu destino final. A tristeza não tem a palavra final em sua história. Existe uma força sobrenatural disponível para quem espera no Senhor. Agora, eu te convido a respirar profundamente e, ao expirar, libere todo o peso da tristeza que tem carregado. Libere o desânimo que tem colorido sua percepção do mundo. Inale a renovação divina. Exale o esgotamento emocional que tem drenado suas forças. Visualize por um momento mãos divinas estendendo-se até o fundo do abismo onde você se encontra. Observe como estas mãos amorosas começam a elevá-lo gentilmente para fora da escuridão. Contemple como a luz começa a aumentar à medida que você ascende. Veja como o horizonte se expande, revelando possibilidades que a escuridão havia ocultado. Sinta o ar fresco da esperança enchendo seus pulmões enquanto emerge do abismo da tristeza. Permaneça neste estado de elevação até o final, pois cada palavra é um degrau na escada que o leva para fora do abismo. Cada declaração é uma corrente de força divina fluindo para seu espírito abatido. Para selar esta renovação em seu espírito e se unir a esta corrente de restauração, escreva com esperança nos comentários: recebo minha renovação. Sinta a força de se unir a milhares de pessoas, sendo simultaneamente levantadas do abismo pelo mesmo poder restaurador. Restaurador da alma, no nome poderoso de teu Filho, declaramos que este é um tempo determinado, um momento divino para a elevação completa desta alma da escuridão para a luz, do desânimo para a esperança renovada. Declaramos que a tristeza profunda que tem dominado suas emoções, aquela melancolia persistente que colore tudo em tons de cinza, aquela sensação de peso que comprime o peito ao acordar, aquela dificuldade de encontrar prazer mesmo nas coisas que antes traziam alegria, é transformada agora pelo toque da alegria divina. A tristeza começa a recuar como ondas que se afastam da praia. A capacidade de sentir prazer nas pequenas coisas retorna gradualmente. A leveza começa a substituir o peso opressivo. A cor retorna a um mundo que parecia monocromático. A alegria, não como emoção passageira, mas como estado profundo do ser, começa a se estabelecer como sua nova realidade emocional. Visualize como esta tristeza, que parecia parte inseparável de você, começa a se desprender como uma velha roupa que não serve mais. Como o peso invisível que oprimia seu peito começa a se dissipar. Como a capacidade de sorrir genuinamente começa a retornar. Como momentos de alegria autêntica irrompem através das nuvens do desânimo. Declaramos que o desânimo crônico que tem minado suas forças, aquela falta de energia para as tarefas mais simples,
aquela ausência de motivação para iniciar ou concluir projetos, aquela sensação de para quê que acompanha cada esforço, é substituído agora por um novo vigor espiritual. A vitalidade começa a fluir novamente em seu ser. A motivação intrínseca desperta como uma fonte que estava apenas bloqueada, não seca. O propósito clarifica-se, trazendo direção onde havia apenas deriva. A força para dar o próximo passo e depois o seguinte retorna como um músculo que volta a funcionar após longo período de imobilidade. Sinta como esta nova energia começa a circular em seu corpo, mente e espírito. Como tarefas que pareciam montanhas intransponíveis, começam a aparecer desafios administráveis. Como o desejo de tentar novamente começa a superar o impulso de desistir. Como a força para perseverar se renova a cada pequeno passo dado. Declaramos que a sensação de vazio existencial que tem ecoado em sua alma, aquele questionamento sobre o sentido da vida, aquela busca por propósito que parece nunca encontrar resposta, aquela percepção de insignificância diante do universo, é preenchida agora pelo senso de propósito divino. O vazio interior começa a ser preenchido pela presença do Eterno. As perguntas sem resposta encontram não soluções simplistas, mas paz no meio do mistério. O senso de significado pessoal se restaura pela conexão com algo maior que si mesmo. A certeza de que sua vida importa, de que cada passo tem propósito, de que nada é por acaso, se estabelece como âncora para a alma. Visualize como este vazio que parecia um abismo sem fundo começa a ser preenchido. Como o propósito único para o qual foi criado começa a se revelar com maior clareza. Como o senso de direção começa a emergir onde antes havia apenas confusão e deriva existencial. Neste momento, se o rosto de uma pessoa veio à sua mente, seja um canal de bênção. Envie esta oração para ela e amplie este círculo de renovação. Sinta a alegria de ser a resposta para a oração de alguém que necessita ser levantado do abismo da tristeza e desânimo. Declaramos que o cansaço espiritual que tem debilitado sua fé, aquela sensação de distância de Deus, aquela dificuldade em orar ou conectar-se com o divino, aquelas dúvidas que pesam mais do que as certezas, é transformado agora pelo avivamento do Espírito Santo. A chama da fé, que parecia quase extinta, é reacendida. A conexão espiritual que parecia rompida é restaurada. A intimidade com o divino retorna como um rio que encontra novamente seu curso natural. A confiança nas promessas supera as dúvidas baseadas nas circunstâncias. O vigor espiritual se renova como a águia que troca suas penas e voa novamente às alturas. Sinta como sua vida espiritual começa a despertar de um longo inverno, como a sensibilidade à presença divina se aguça novamente, como as palavras sagradas voltam a ressoar com significado e poder, como a comunicação com o Criador flui com uma naturalidade que parecia perdida. Como a fé se torna novamente uma força vital e não apenas um conceito intelectual. Declaramos que a perda da esperança que tem obscurecido seu futuro, aquela incapacidade de visualizar dias melhores, aquela certeza de que nada vai mudar, aquela resignação à permanência do sofrimento é substituída agora pela renovação da esperança. O horizonte que parecia fechado começa a abrir novas possibilidades. A capacidade de sonhar e fazer planos retorna como um músculo recuperado. A expectativa positiva supera o pessimismo que se tornou hábito. A confiança de que isto também passará se estabelece como uma verdade interior mais forte que as evidências externas contrárias. Visualize como as cortinas que bloqueavam sua visão do futuro começam a se abrir, como raios de esperança iluminam caminhos que você não conseguia enxergar antes.
como a capacidade de imaginar um amanhã diferente de hoje se expande em sua consciência, como a resignação cede lugar à renovação da expectativa. Declaramos que a autocrítica destrutiva que tem atacado sua identidade, aquela voz interior implacável que sempre aponta falhas, aquela comparação constante com outros que sempre o deixa em desvantagem, aquela incapacidade de reconhecer o próprio valor, é silenciada agora pela verdade sobre sua identidade divina. As mentiras sobre seu valor são substituídas pela verdade do seu valor intrínseco. A voz do acusador é sobreposta pela voz do Pai, que afirma: você é amado. A definição de si mesmo baseada no desempenho cede lugar à identidade baseada na graça. A autoaceitação começa a florescer onde antes só havia autocondenação. Sinta como a percepção de si mesmo começa a se transformar, como o olhar compassivo substitui o olhar crítico, como o perdão de si mesmo abre espaço para um novo começo, como a verdade sobre quem você realmente é começa a se estabelecer sobre as ruínas das falsas identidades. Você não está sozinho nesta jornada de renovação. Nosso espaço de comentários é um santuário onde compartilhamos testemunhos de restauração. Deixe sua experiência para que nós, como uma comunidade unida em fé, possamos celebrar sua elevação do abismo para as alturas. Declaramos que o isolamento que tem agravado sua tristeza, aquela tendência de se afastar dos outros quando mais precisa de conexão, aquela muralha invisível que impede relações autênticas, aquela solidão no meio da multidão, é quebrado agora pelo poder da reconexão divina. As barreiras que impedem intimidade começam a cair. A capacidade de ser vulnerável sem medo de rejeição é restaurada. O isolamento defensivo cede lugar à abertura cautelosa, mas corajosa. A habilidade de dar e receber apoio emocional se renova como uma ponte reconstruída, que permite novamente o fluxo entre duas margens. Visualize como estas muralhas de proteção que se tornaram prisões começam a ter aberturas, como pessoas estratégicas são posicionadas em seu caminho para oferecer a conexão genuína que sua alma necessita. Como a coragem para baixar defesas e permitir proximidade começa a superar o medo de ser ferido novamente. Declaramos que a visão distorcida da realidade que acompanha a depressão, aquele filtro negativo que só permite enxergar problemas e ameaças, aquela tendência de catastrofizar situações normais, aquela incapacidade de perceber aspectos positivos, é corrigida agora por uma renovação da mente. O filtro negativo é substituído por uma percepção mais equilibrada. A capacidade de enxergar oportunidades em meio aos desafios é restaurada. A habilidade de apreciar o que está funcionando, não apenas o que está quebrado, retorna como visão restaurada. A tendência de amplificar o negativo e minimizar o positivo cede lugar a uma avaliação mais realista das situações. Sinta como sua percepção da realidade começa a se equilibrar, como o mundo não parece mais um lugar exclusivamente hostil, como a capacidade de notar beleza, bondade e verdade retorna aos seus sentidos. Como os óculos escuros que coloriam tudo com tons de pessimismo são substituídos por uma visão clara, que permite enxergar tanto desafios quanto possibilidades. Declaramos que o medo do futuro que paralisa suas ações no presente, aquela ansiedade constante sobre o que pode dar errado, aquela antecipação de cenários catastróficos, aquela sensação de ameaça iminente, é dissipado agora pela paz que excede todo o entendimento. A preocupação excessiva cede lugar à confiança no cuidado divino. A antecipação de desastres é substituída pela expectativa de provisão. O foco obsessivo no que pode dar errado se transforma em atenção ao que pode dar certo. A paralisia causada pelo medo dá lugar à ação alimentada pela fé.
Visualize como estes temores que o mantinham preso ao mesmo lugar começam a perder seu poder sobre suas decisões. Como a coragem para avançar mesmo sem garantias começa a superar a necessidade de certeza absoluta. Como o território desconhecido do futuro começa a parecer mais uma aventura do que uma ameaça. Como a paz se estabelece em seu coração mesmo em meio às incertezas da vida. Declaramos que o ressentimento que tem envenenado seu espírito, aquela mágoa que se recusa a ser liberada, aquela raiva justa que se transformou em amargura injusta, aquela incapacidade de perdoar que só fere a si mesmo, é dissolvido agora pelo poder do perdão divino. As correntes do ressentimento começam a se soltar. A energia consumida pela mágoa é liberada para propósitos construtivos. A decisão de perdoar supera o sentimento de não conseguir perdoar. A liberdade que vem do perdão se estabelece como uma nova realidade em seu espírito. E agora, restaurador da alma, nosso coração se eleva em profunda gratidão. Agradecemos por esta intervenção divina que já está em andamento, por estas mãos celestiais que já estão te levantando do abismo, por esta renovação das forças e da fé que já começa a fluir em todo o seu ser. Agradecemos porque a tristeza profunda já está sendo transformada, porque a melancolia persistente já começa a recuar como ondas que se afastam, porque a capacidade de sentir prazer nas pequenas coisas já retorna gradualmente, porque a leveza já começa a substituir o peso opressivo, porque a cor já retorna a um mundo que parecia monocromático, porque a alegria já se estabelece como sua nova realidade emocional. Agradecemos porque o desânimo crônico já está sendo substituído, porque a vitalidade já começa a fluir novamente em seu ser, porque a motivação intrínseca já desperta como uma fonte desbloqueada, porque o propósito já se clarifica, trazendo direção onde havia apenas deriva, porque a força para dar o próximo passo e depois o seguinte já retorna como um músculo revitalizado. Agradecemos porque a sensação de vazio existencial já está sendo preenchida, porque o vazio interior já começa a ser ocupado pela presença do Eterno, porque as perguntas sem resposta já encontram paz no meio do mistério, porque o senso de significado pessoal já se restaura pela conexão com algo maior, porque a certeza de que sua vida importa já se estabelece como âncora para a alma. Agradecemos porque o cansaço espiritual já está sendo transformado, porque a chama da fé que parecia quase extinta já é reacendida, porque a conexão espiritual que parecia rompida já é restaurada, porque a intimidade com o divino já retorna como um rio que reencontra seu curso, porque a confiança nas promessas já supera as dúvidas baseadas nas circunstâncias, porque o vigor espiritual já se renova como a águia que voa novamente às alturas. Agradecemos porque a perda da esperança já está sendo substituída, porque o horizonte que parecia fechado já começa a revelar novas possibilidades, porque a capacidade de sonhar e fazer planos já retorna como um músculo recuperado, porque a expectativa positiva já supera o pessimismo habitual, porque a confiança de que isto também passará já se estabelece como uma verdade interior poderosa. Agradecemos porque a autocrítica destrutiva já está sendo silenciada, porque as mentiras sobre seu valor já são substituídas pela verdade do seu valor intrínseco, porque a voz do acusador já é sobreposta pela voz do Pai amoroso, porque a definição baseada no desempenho já cede lugar à identidade baseada na graça, porque a autoaceitação já começa a florescer onde antes só havia condenação. Agradecemos porque o isolamento já está sendo quebrado, porque as barreiras que impedem intimidade já começam a cair,
Porque a capacidade de ser vulnerável sem medo já é restaurada. Porque o isolamento defensivo já cede lugar à abertura corajosa. Porque a habilidade de dar e receber apoio já se renova como uma ponte reconstruída. Agradecemos porque a visão distorcida da realidade já está sendo corrigida, porque o filtro negativo já é substituído por uma percepção mais equilibrada, porque a capacidade de enxergar oportunidades em meio aos desafios já é restaurada, porque a habilidade de apreciar o que funciona já retorna como visão restaurada, porque a tendência de amplificar o negativo já cede lugar a uma avaliação mais realista. Agradecemos porque o medo do futuro já está sendo dissipado, porque a preocupação excessiva já cede lugar à confiança no cuidado divino, porque a antecipação de desastres já é substituída pela expectativa de provisão, porque o foco no que pode dar errado já se transforma em atenção ao que pode dar certo, porque a paralisia causada pelo medo já dá lugar à ação alimentada pela fé. Agradecemos porque o ressentimento já está sendo dissolvido, porque as correntes da mágoa já começam a se soltar, porque a energia consumida pelo rancor já é liberada para propósitos construtivos, porque a decisão de perdoar já supera o sentimento de não conseguir perdoar, porque a liberdade que vem do perdão já se estabelece como uma nova realidade, com um coração transbordante de gratidão. Declaramos esta oração recebida e manifestada. Selamos esta elevação do abismo com a certeza de que o que foi iniciado será completado. Proclamamos que as mãos divinas que hoje te erguem continuarão sustentando-te acima do abismo, transformando a tristeza em alegria e o desânimo em força renovada. Amém. Obrigado por compartilhar este momento sagrado de renovação. Você deu um passo crucial para ser elevado do abismo da tristeza e desânimo, para experimentar a restauração das suas forças e da sua fé em um nível mais profundo do que antes. Se esta oração tocou seu coração, seu gostei é como uma semente que ajuda o YouTube a levar esta mensagem de esperança a mais pessoas que se encontram no fundo do abismo emocional. E para fazer deste espaço seu refúgio diário de renovação, convidamos você a se inscrever e se juntar à nossa família de pessoas que estão experimentando a ascensão das profundezas para as alturas. Seu testemunho de elevação será a corda de salvação para alguém que ainda está nas profundezas. Compartilhe nos comentários as primeiras mudanças que notar em seu estado emocional e inspire aqueles que ainda lutam contra a gravidade da tristeza e do desânimo. Lembre-se, esta renovação é um processo diário. Volte a esta oração regularmente, especialmente nos momentos em que sentir a gravidade tentando puxá-lo de volta para o abismo, pois cada repetição fortalece as asas que o elevam acima das circunstâncias. Que a alegria do Senhor seja sua força, que seus olhos se levantem das circunstâncias para as promessas, que cada novo dia o encontre mais firme, mais forte e mais cheio de fé que o anterior, hoje e sempre.